noite de quarta-feira, o dia que viemos aqui para buscar, meu Deus, uma palavra para o nosso coração, uma palavra, meu Deus, para a nossa família, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de cura. E nós queremos, meu Deus, ver a mão do Senhor tocando na nossa vida. Eu creio no agir do Senhor, na manifestação do Teu poder, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem trouxe a sua Bíblia, abre ela lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 8. Joel, capítulo 2, versículo 8. Joel fica depois do livro de Oséias. Achando Oséias, a gente acha o livro de Joel. Capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim: não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Vamos ler essa primeira parte do versículo, que ele diz assim: não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Como é que nós entendemos, irmãos, essa palavra de Joel 2, versículo 8? Primeiro, que nós servimos a um Deus que é um Deus organizado. Nosso Deus, Ele é um Deus organizado. E quando nós olhamos para essa palavra, nós aprendemos muito, porque Deus não deseja que a gente venha empurrar um ao outro, agredir um ao outro. Deus não deseja que a gente venha tomar a função de ninguém. Nós precisamos entender qual é a nossa função, qual é a nossa vocação, qual é a nossa função, o que Deus ele tem para nós. Dentro de uma casa, por exemplo, dentro de uma casa vai ter ali a esposa, vai ter ali o marido, vai ter ali os filhos, pode ter ali até mesmo a avó, o avô, os filhos, os netos dentro de uma casa. E cada pessoa dentro de uma casa, ela precisa entender qual é a sua função. Ela precisa entender qual é a sua função. Porque se a pessoa, irmãos, ela não entender, se ela não aprender a se colocar no seu lugar dentro de uma casa, acontece que um empurra o outro, e quando um empurra o outro, acontece que aquela pessoa, ou seja, dentro da casa, dentro do nosso lar, vai uma hora ou outra cair, ser ferida, machucada, porque nós não estamos, ou seja, respeitando os nossos limites, ou seja, até onde nós podemos ir. Então eu nunca posso, por exemplo, assumir o lugar de filho dentro de uma casa, sendo que eu sou o pai. Eu nunca posso assumir o lugar da mulher dentro de casa, sendo que eu sou o cabeça dentro de casa. Então cada um tem que exercer a sua função. A gente não pode de maneira nenhuma, irmãos, pegar
uma responsabilidade que é nossa e jogar para uma outra pessoa. Nós precisamos aprender, ou seja, com a palavra de Deus, com a direção do Espírito Santo de Deus, que Deus, ele é um Deus organizado. Primeiro que nós vimos esse Deus organizado, quando Deus, por exemplo, ele criou o mundo. Quando Deus criou o mundo, primeiro dia Deus criou, segundo dia Deus criou, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto dia. E a Bíblia fala que no sétimo dia Deus fez o quê? Descansou. Então Deus é tão organizado que ele vai fazendo parte por parte. Segunda-feira eu vou criar isso, terça-feira eu vou criar isso, quarta, quinta, sexta. Então cada dia Deus foi criando uma coisa. E cada coisa que Deus criou no mundo foi com um propósito. A Bíblia fala que quando Deus criava algo, ele dizia: e viu Deus que era o quê? Bom. Então tudo que Deus cria, tudo que Deus faz é bom. A Bíblia fala da Torre de Babel. Quando aqueles homens começaram a construir a torre, eles tinham um alvo. O alvo deles era chegar aonde? Ao céu. E a Bíblia fala que todos eles falavam a mesma língua. Então, se todos falavam a mesma língua, naquele projeto não teria como dar errado. Imagina, por exemplo, se você está trabalhando numa obra. Eu não sei se você já trabalhou com construção ou se você já precisou que alguém trabalhasse, fazendo uma obra, realizando algum serviço na sua casa. Imagina que tem lá o eletricista, tem lá o pedreiro, tem lá o pintor, tem a pessoa que vai mexer com a parte hidráulica. Então, dentro daquilo ali, todo mundo precisa falar a mesma língua, porque o cliente, ou seja, que está ali naquela casa, ele precisa ficar satisfeito com aquele serviço que está sendo prestado. Não apenas o cliente, mas também, ou seja, aquela pessoa que está executando aquele serviço. Então é tão maravilhoso quando todos falam a mesma língua. Por exemplo, na Torre de Babel, eles estavam construindo. Imagina se alguém falasse: traz o cimento, a pessoa levasse o tijolo. Imagina se um falasse: olha, traz agora aqui o ferro tal que a gente precisa. Não, todos eles falavam a mesma língua. E é por isso que a obra estava dando o quê? Certo. Porque a comunicação, eles sabiam como se comunicar. E cada um sabia qual era a sua o quê? Função. Por isso que Deus olhou e falou: olha, ninguém pode parar esse povo, porque eles são, além de ser organizados, eles falam a mesma língua. Qual é o problema, irmãos, que acontece dentro da nossa casa? É quando há uma confusão de língua. Por exemplo, a mulher fala A e o marido entende o quê? B. Ou vice-versa, o marido fala B, a mulher entende C. Ou o pai e a mãe fala A e o filho vai e entende outra coisa diferente. Então, não há uma conexão. Quer dizer, as pessoas elas não se entendem porque elas não conseguem falar a mesma língua. E aonde o Espírito de Deus habita, irmãos, não há confusão. Porque quando nós pegamos, por exemplo, lá o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que todos estavam reunidos e a Bíblia diz que todos falavam a mesma o quê? A mesma língua. Então, eles falavam a mesma língua. Nós precisamos entender que falar a mesma língua é você compreender aquilo que está sendo falado. Quer dizer, dentro de uma casa, no relacionamento, eu compreendo, eu estou entendendo qual é a vontade, o que é minha esposa, o que o meu pai, o que é a minha mãe, o que o meu filho, o que essa pessoa está querendo. Então, quando a gente entende, faz essa interpretação e a gente entende, ou seja, não tem como a nossa casa, a nossa família não ser uma família abençoada. Quando aqueles homens da Torre de Babel, eles começam a falar outra língua, aí começa a confusão,
porque um pede o cimento, o outro vai lá, leva o tijolo. Ali começa a parar a obra começa a parar, a obra para de crescer, porque há uma confusão na língua deles. E é isso que acontece a maioria das vezes em um relacionamento. Às vezes quando a pessoa diz assim, eu quero me separar, mas por quê? Porque eu não estou entendendo mais com meu marido. Eles não estão entendendo mais uma língua do outro, quer dizer, um não está entendendo o outro, não está sabendo interpretar o outro. Então quando há isso, é muito sério, porque nós precisamos entender que há um Deus que dirige a nossa vida e que o Espírito de Deus, ele se faz presente no nosso meio em nome de Jesus, amém? 1 Coríntios capítulo 12, olha só o que a palavra de Deus ela diz. 1 Coríntios capítulo 12, olha o que a palavra de Deus ela fala. 1 Coríntios capítulo 12. Primeiro Coríntios capítulo 12, versículo 4, olha o que ele diz aqui. 1 Coríntios 12, versículo 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então olha o que Deus está dizendo, olha, os dons são diversos, mas o Espírito ele é o quê? Ele é o mesmo. Aí ele diz assim no 5, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor ele é o quê? Ele é o mesmo. Então o que ele está falando? Ele está falando de dom e ele está falando de serviço. Então ele está dizendo, olha, cada um tem um dom diferente, mas só que o Espírito que está dentro daquela pessoa é o Espírito de Deus, é o mesmo. Então ele está dizendo, cada um faz o serviço diferente, mas é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que está agindo. Não importa se o serviço ele é pequeno ou se o serviço ele é grande. Não importa, ou seja, se aquele dom que Deus me deu é um dom pequeno ou ele é um dom grande. O importante é que o Espírito de Deus, ele me usa através do dom que Deus ele tem me dado. E aí no versículo 6 ele diz, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em quem? Em todos. Então olha o que ele está dizendo, a diversidade do que? Nas realizações, mas ele está dizendo que é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então não há diferença, pode mudar a placa de igreja, pode mudar o pastor, pode trocar a pessoa, mas o Deus que habita, o Espírito de Deus que habita dentro de nós, é Ele que opera tudo na vida de todos. Então Deus vai operar dentro da minha casa, Deus vai usar, Deus vai tratar, Deus vai cuidar. Nós precisamos apenas entender, irmãos, que cada pessoa, Deus vai trabalhar na vida dela de uma forma diferente. Não adianta eu querer que Deus trabalhe no meu marido do mesmo jeito que Ele trabalha na minha vida. Não adianta eu querer que Deus trabalhe na vida do meu filho do mesmo jeito que Deus trabalha na minha vida. A gente não vai ver, por exemplo, Jesus curou um monte de cego na Bíblia. E se você for pesquisar como que Jesus curou cada cego, você vai ver que Ele não curou todo mundo igual. Ele curou cada um de uma forma o quê? Diferente. Eu não sei, por exemplo, se você tem ou conhece alguém que é gêmeos, irmão que é gêmeos, alguém que é gêmeos, ou seja, a pessoa quando é gêmeos, ela pode ser parecida, mas a personalidade dela é o quê?
diferente. Por quê? Porque nós somos um ser único. Então não tem como eu querer que Deus faça algo na vida de alguém, na vida de uma pessoa, sendo que aquela pessoa é diferente de mim. Então Deus vai, irmãos, cuidar, Deus vai tratar em cada um de nós do jeito dele. Então não adianta eu querer, por exemplo, eu sou pastor, então eu quero que a minha esposa também seja pastora. Ela tem que pregar também. Imagina, por exemplo, o médico, ele olha e diz assim: olha, eu sou médico, eu quero também que você seja médica. O advogado olha e diz: olha, eu sou advogado, eu quero também que você seja advogada. Não, a gente tem que entender o que Deus tem para nós. Qual é a vocação, qual é o chamado, o que Deus ele tem para mim. Então, se nós entendemos isso, irmãos, nós seremos pessoas felizes, realizadas no serviço, na obra que Deus está colocando na nossa vida. É o que diz no versículo de número 6. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim, o que? Proveitoso. Então a manifestação do Espírito de Deus, irmãos, ela vem em cada um de nós para extrair aquilo que é proveitoso. Quer dizer, se nós permitirmos que Deus trabalhe na nossa vida daquela forma, daquela maneira, ou seja, aquilo que é proveitoso, Deus vai extrair aquilo que é melhor que há em nós. Então não adianta, por exemplo, eu quero ser igual aquele pastor tal, eu quero ser igual aquela pessoa. Não adianta, irmãos. Eu preciso saber de Deus. Deus, qual é o teu propósito? O que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade? Qual é o teu querer? E Deus vai, ou seja, manifestar o Espírito dele na minha vida com o propósito de fazer de mim e de você um canal de bênção nas mãos de Deus. Versículo 8 diz assim: porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operações de milagres, e a outros profecias, e a outros discernimento de espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um. Olha o que termina o texto dizendo: individualmente. Então, olha como que Deus, irmãos, ele é maravilhoso. Olha como que Deus, ele trabalha na nossa vida. Se assim é distribuído os dons de Deus, nós precisamos entender, irmãos, que cada pessoa dentro de uma casa, na sua família, ela tem a sua função. Ou seja, Deus vai falar com ela, Deus vai tratar ela, Deus vai usar ela, Deus vai fazer a obra na vida dela, desde que ela permita que o Espírito de Deus realize essa obra na vida dela. Então quem faz a obra, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Tem gente que vai ter vários dons, tem pessoas que vão ter muitos dons, e a Bíblia fala que aqui vai ter pessoas que vai ter o dom de curar, de operar milagres, aquele que vai ter muita sabedoria para pregar a palavra, aquele que vai falar em línguas e aquele que vai interpretar o dom de falar em línguas. E é importante a gente saber que é o mesmo Espírito realizando a obra de Deus. Mas por quê, pastor? Olha o que diz o versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também
com respeito a Cristo. Então o que Deus está dizendo através da palavra? Cristo é o cabeça da igreja. Então Cristo é o cabeça do corpo, cabeça da igreja. Então ele está dizendo, olha, nós somos um só corpo, é o que a palavra de Deus está dizendo. E o corpo ele é composto por muitos membros, braço, perna, ou seja, dedo, dentro de nós, ou seja, cada parte do nosso corpo, ela é importante para a nossa vida. Se nós perdemos um dedo, aí você vai dizer, mas eu tenho 9 dedos ainda. Mas aquele dedo, ele era importante, eu não queria ficar sem aquele dedo. Quer dizer, a pessoa, ela não quer perder nenhum membro do seu corpo. Eu tenho 2 olhos, mas de repente, perder a visão de um, ficar cego. Mas graças a Deus eu ainda tenho um, mas eu queria ter os 2. Ou seja, então, é muito melhor a pessoa, ela ter todos os membros do corpo. O que é importante a gente entender com isso? Que quando o corpo ele é saudável, Cristo é o cabeça do corpo, e o corpo ele é saudável, tudo vai funcionar perfeitamente. Cristo precisa ser o cabeça dentro da nossa casa. Se ele for o cabeça, o nosso corpo, por exemplo, quando você se levanta, tudo vem daqui da nossa mente. Qualquer movimento que a gente faça, vem primeiro da nossa mente. Cristo ele é o cabeça, então ele vai direcionar as nossas decisões, as nossas escolhas, o que nós vamos fazer. Então Cristo é, irmãos, Deus é o cabeça, é ele que tem que controlar esse corpo. Nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos, em nome de Jesus, entender que cada parte desse corpo tem ali a sua função e que o Espírito Santo de Deus vai dirigir cada um na sua função, no seu propósito, em nome de Jesus. Amém? Então, voltando lá para Joel 2:8, a gente não deve ficar empurrando um ao outro. Você é muito devagar, porque você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer isso. Ou seja, a gente precisa entender que não adianta a gente querer que aquela pessoa corra na mesma velocidade que a nossa. Imagina se você pega alguém agora e diz assim, olha, eu quero apostar 100 mil reais com você, para quem vai chegar primeiro, correndo daqui da igreja até na sua casa. A pessoa, ou seja, que é uma atleta, que está com preparo físico, ela vai chegar primeiro. Não adianta eu querer competir com aquela pessoa que eu não vou ganhar dela. Então, a nossa vida, irmãos, não é uma vida de competição. Nós precisamos aprender a viver ajudando um ao outro. Quer dizer, eu preciso entender que cada parte do meu corpo ela é importante para mim. A perna direita ajuda a esquerda ajuda a direita. A mão, o braço direito ajuda o esquerdo ajuda o direito. Dentro do meu corpo, pulmão, o meu fígado, ou seja, os meus rins, cada parte do meu corpo, o meu coração, é um ajudando o quê? O outro. Então, se a gente entende isso, o nosso corpo vai funcionar perfeitamente. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa entender e não empurrar um ao outro. Por quê? Porque Deus é um Deus organizado em nome de Jesus. Amém? Deus coloca cada coisa no seu devido lugar em nome de Jesus. Amém? Só é olhar para a natureza, irmãos, para o mundo. Você não vai ver defeito em nada do que Deus criou. Você olha para a sua vida, olha para tudo que Deus criou, você vai dizer realmente tudo que Deus criou é bom, é maravilhoso. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos falar com Deus, agradecer a Ele por esta palavra. E creia que Deus, Ele é poderoso para abençoar você, você que está em casa, você que está ouvindo esse áudio através do YouTube. Ore com a gente em nome de Jesus. Pai, eu oro com cada pessoa, cada família que veio aqui hoje, as pessoas que estão ouvindo a palavra através do YouTube.
Meu Deus, alcance, toca na vida de cada uma delas. Meu Deus, hoje nós aprendemos que a gente não tem que empurrar ninguém, agredir ninguém, tomar frente de ninguém. Nós precisamos apenas, ó Deus, exercer a nossa função. E tudo que nós queremos, meu Deus, é fazer aquilo que o Senhor tem nos direcionado para fazer. Meu Deus, o Senhor é o cabeça. O Senhor é aquele que vai dar a este homem, a esta mulher, a sabedoria, o direcionamento. O Senhor é quem vai guiar os nossos passos, o Senhor é quem vai guiar os nossos caminhos, porque a Tua palavra é uma lâmpada que vai iluminar o nosso caminho, e nós queremos, meu Deus, ser dirigidos pelo Senhor. Vem, Senhor Jesus, abençoando a nossa vida. Vem, Senhor Jesus, abençoando esta casa, abençoando esta família. Ajuda esta pessoa, meu Deus, a entender qual é a função dela dentro de casa, o que ela precisa fazer dentro da sua casa. Meu Deus, nós não podemos, meu Pai, exercer a função de todo mundo, porque senão a gente se sobrecarrega. E nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, entender, ó Deus, qual é a nossa função, qual é a nossa vocação, o que o Senhor deseja de nós. Meu Deus, nos dê sabedoria dentro da nossa casa, nos dê sabedoria, meu Deus, para que possamos ser usados pelo Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem propósito para a nossa família, eu sei que o Senhor deseja salvar a nossa casa, salvar a nossa família. Então, meu Deus, eu não sei como que o Senhor vai fazer, mas que o Senhor possa fazer, que o Senhor possa, meu Pai, quebrantar os corações, que o Senhor possa, meu Deus, trazer a salvação para a nossa casa, para a nossa família. Ó Deus, e que toda e qualquer obra maligna, que toda e qualquer ação do diabo caia por terra, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Pode se sentar. E você que acompanhou a gente aqui através do YouTube, curta esta palavra, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Todos os dias nós estamos aí pregando a palavra, abençoando, e se essa palavra abençoa a sua vida, você também pode ser usado por Deus e abençoar a vida de alguém. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço do pastor Douglas, em nome de Jesus.